Amém. Graça e paz virtuosas. Meu Deus, que alegria estar com vocês. Eu não sei vocês, mas eu fico esperando o nosso encontro. Por enquanto ainda é mensal. Mas se você estiver disponível, ele pode ser semanal, não pode ser? Porque esse é o momento que o Senhor prepara para nós, como filhas, de estarmos juntas, de recebermos o refrigério da parte dele para o nosso coração, de conhecermos preciosas que carregam também aquilo que é dele. E eu não sei se você teve a oportunidade de olhar bem nos olhos dessa linda que está aí ao seu lado. Dá uma olhadinha nos olhos dela. Você nem tem noção, muitas vezes, daquilo que ela está vivendo, daquilo que ela está passando, quais as circunstâncias dela hoje, neste culto. Para de olhar para mim, olha para ela. Olha dentro dos olhos dela. Pergunta para ela, você está bem? Você está boa hoje? Papai tem um refrigério para a sua alma. Eu já quero declarar neste momento. Eu sinto um movimento muito grande de distração. Como se fosse um impedimento. Mas o ambiente do Senhor tem que ser leve. Tem que ser leve. Então todo o peso, talvez todo o fardo que você entrou aqui, de preocupação, de aflição, eu declaro em nome de Jesus que seja retirado da sua mente, do teu coração, da tua alma neste momento. E a leveza do Espírito Santo invada o teu ser agora, para que todo impedimento, para que toda distração, para que todo peso saia. E o Espírito Santo da verdade, o Senhor tem o domínio e o governo sobre nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Preciosas, vocês estão preparadas aí? Só quero dizer para vocês que o papai me catou. E aí ele vai catar você também. Está disponível para ele? Está disponível para ele? Vocês sabem o quanto é desafiador estar aqui neste altar, olhando para essa multidão. Muitas já sabem que é um romper diário para a minha vida. Daquela timidez, sabe? Tem muitas tímidas aqui. Começa já identificando, já começa reconhecendo, se posicionando. Sou muito tímida. Levanta a mão aí, quem é tímida? Então, a timidez, ela faz parte da nossa natureza. Mas ela não pode nos paralisar. Sabe o que a palavra diz? Que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E eu sou filho, o reino dos céus é para mim. E sabe aonde fica a minha timidez? Lá naquela escada, amém? E aqui revestida do Espírito Santo para derramar aquilo que Ele me feriu, amém? Quantas aqui amam ao Senhor? Quantas aqui amam ao Senhor? Sabe o que a palavra nos diz? Lá em Romanos 8, 28 diz assim que sabemos, é uma afirmação, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem, diga comigo, o bem, daqueles que amam a Deus. E não para por aqui, para aqueles que amam a Deus, você já se movimentou com as suas mãos dizendo que eu amo ao Senhor, essa foi a minha escolha, essa foi a minha decisão. Mas o apóstolo Paulo, ele continua dizendo que foram chamados de acordo com o seu propósito. De acordo com o seu propósito, o propósito eterno. Isso quer dizer que nós fomos geradas neles, nós temos um propósito dele, nós temos um chamado vindo através dele. Existe um propósito eterno para a minha vida e para a sua vida. Você crê nisso? E sabe o que o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui, minhas queridas? Que independente daquilo que você esteja vivendo, independente da forma que você chegou aqui, se você hoje está numa estação de colheita, ou se você hoje está em uma estação de escassez, se você hoje tem alegria, ou não, se talvez você esteja tão angustiada, sabe, se tem conquistado, ou talvez você tenha perdido. Se hoje você está em um movimento de dor, ou se você está em um movimento de celebração,
Sabe que o apóstolo Paulo, ele está nos afirmando, ele está tratando aqui que nós sabemos, o que nós precisamos é viver com a ajuda e o poder do nosso Senhor. Sabe, em meio à dor, em meio a sofrimento, nós precisamos da ajuda do nosso Senhor. O apóstolo Paulo, ele não estava alheio, ele não estava indiferente à dor, porque ele sim viveu muitas situações de dor, de perseguição, no vale da sombra da morte. Muitas vezes ele enfrentou isso, mas o que ele menciona, ele está dizendo assim, que o bem é uma condição indispensável. Uma condição indispensável para o Senhor, sabe fazer o quê? Ele continuar a trabalhar em nós. Diante dessas circunstâncias, de essas situações ou de celebração de cada estação que não é permanente, nós vamos passar por todas elas, estando bem ou estando mal, vivendo na fartura, na bonança ou na escassez, celebrando, conquistando, mas também perdendo. Mas nós, filhas, que verdadeiramente nós amamos ao Senhor. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? O bem do Senhor é para nos tornar parecidas com Ele. Para nos tornar parecida com Cristo. Mesmo não sendo bom aos nossos olhos. Talvez vocês já estejam identificando quão difícil está sendo, pontuando, né, aquele espinho na carne. É o bem do Senhor. Talvez para os nossos olhos humanos é tão difícil. E Ele sempre tem o melhor. Através da ação de Deus na nossa vida, em nosso favor, o seu propósito, o propósito dEle, os planos deles não serão frustrados sobre nós. E o Senhor, Ele opera em favor de cada uma de nós. Sabe por quê? Porque Ele simplesmente escolheu nos amar primeiro. Ele nos ama. E o bem do Senhor, como nós aprendemos aqui hoje, na vida de José, na vida de José, o bem do Senhor foi trazer a ele um movimento, uma promessa de ser um governador, mas ele não contou todo o processo. O bem do Senhor não trouxe o impedimento dele viver um movimento de inveja sobre os seus irmãos, dele ser vendido, dele ser escravo, estar no cativeiro, de ser acusado injustamente. Mas o bem do Senhor trouxe para ele uma posição de governador. O bem do Senhor sobre a vida de Daniel, sabe o que foi o bem do Senhor para ele? Foi uma libertação. Mas o bem do Senhor não o livrou da cova. O bem do Senhor trouxe para ele a libertação dentro da cova. Vocês entendem isso, minhas queridas? O bem do Senhor, lembra só Sadraque, Mesaque e Abednego? O bem do Senhor sobre eles foi um livramento. Mas o bem do Senhor até permitiu eles entrarem na fornalha. Mas trouxe um livramento que o fogo não os queimou. Existe um bem do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Você crê nisso? Em cada situação, em cada circunstância, quando amamos o Senhor, o bem dele sobre nós nos fará parecidas com Ele. Parecidas com Ele. Em nome de Jesus, quando nós decidimos experimentar somente do poder dele. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas lições de vida de uma mulher que recebeu o bem do Senhor, porque ela decidiu cumprir o propósito para viver as promessas. Pergunto para essa preciosa que está aí ao seu lado: está disposta a cumprir o propósito? Só dessa maneira nós alcançamos as promessas. Só dessa maneira. Você pode abrir comigo em Ruth? Livro de Ruth. Ruth no capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Amém? Todas encontraram?
Rute capítulo 1 diz assim: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Qual terra? O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrates de Belém de Judá. Da onde eles eram? De Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Ofa e outra Rute. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhes alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Até aí. Minhas queridas, muitas conhecem essa passagem, já conhecem o livro de Rute, um livro curtinho. E se você não teve a oportunidade ainda de ler, faça isso. Tire um tempinho para conhecer a história dessa mulher, que ela decidiu cumprir um propósito e ela viveu as promessas. E eu quero trazer para vocês algumas lições que Rute me ensinou. E eu quero compartilhar com vocês. Durante este tempo, no primeiro versículo, já nos pontua que aquele momento ainda não era uma monarquia. Ali havia rei, ainda não havia reis. Lembra, veio os juízes antes e Rute. Então ali estava sendo ainda na época dos juízes. E a palavra ela relata que houve fome na terra. Você leu comigo, lembra? Houve fome na terra. E qual era essa terra que nós lemos? Você se lembra? Belém. Belém de Judá. E sabe o que significa Belém? Casa do pão. Tem umas aí que vem na IBD. Eita glória. Casa do pão. Diga comigo, casa do pão. E Elimeleque, que nós lemos aqui, ele morava em Belém. Com sua esposa, com Noemi e seus 2. Vamos comigo, porque vocês vão dormir aí. E aí, ele teve uma grande, péssima ideia. Qual foi a grande, péssima ideia dele? Vamos para Moabe. Vamos sair de Belém. Vamos sair da casa do pão. E sabe qual era a desculpa? Que lá não tinha pão, que lá não tinha alimento. Então vamos sair da casa do pão. Vamos para Moabe. Vindo fresquinho aqui agora, minhas queridas. Quantas decisões nós tomamos sem ter a direção? Quantas decisões nós tomamos sem ter a direção? Muitas vezes até mesmo seu cônjuge. Muitas vezes até seu esposo. E você fica omissa. Você não fala, você não se manifesta. Não é bater de frente, minhas queridas. É isso, pôr joelho no chão para buscar a direção do Eterno. Porque quando eu não busco a direção, eu perco. Quando eu não busco a direção, eu vivo luto. Então, em nome de Jesus, que vocês sejam mulheres prudentes para buscar a direção do Senhor em cada decisão que vocês forem tomar. Se o Senhor não pediu para se movimentar, se o Senhor está em silêncio, não se movimente. Quero até testemunhar para vocês como nossa posição e dependência no Senhor traz a manifestação da presença do verdadeiro Espírito Santo sobre a nossa casa. Quantas vezes, pastor Jadson, já decidido, saiu de casa, eu vou tomar essa decisão, está claro aqui em mim que é essa a decisão correta. E aí, ele saiu, mas dentro de mim aflita, não é isso, não me deu paz, não bater de frente, minhas queridas. Quantas estão perdendo a paz dentro da casa porque quer bater de frente?
quer afrontar, quem é o cabeça, quem toma a decisão é Ele, minhas queridas, mas quem convence é o Espírito Santo, não é a sua afronta. E aí, para onde eu fui? Para o meu amigo Espírito Santo. Espírito Santo, eu não tenho paz, mas eu também não tenho resposta para isso. Eu também não sei, mas só não tenho paz. Mas o Senhor, quem conhece tudo, que vê tudo, que sabe de tudo, que já está lá, onde tudo vai acontecer, eu peço ao Senhor que mostre para Ele agora e o convença da melhor decisão, daquilo que o Senhor tem. 2 minutos, pastor Jades de volta. Não vou fazer isso não. Vocês estão entendendo? O nosso movimento, a nossa posição, nos tira de ambientes de perdas. Amém. Meu Deus, obrigada, Jesus. Não estava aqui, mas você precisava disso. E quantas vezes, minhas queridas, nós presenciamos essa situação? Elimeleque ouviu a notícia com Noemi: vai faltar alimento, vai chegar uma crise aqui. E o desespero deles: vamos partir. Vamos partir, vamos para um lugar que nós tenhamos um escape. E quantas vezes a crise nem chegou, nós só ouvimos rumores, e aí já nos desestabiliza, já te faz perder o propósito, já perde o foco, já não permanece. A fome ainda nem havia chegado na casa dele, só veio a notícia. A luta nem chegou em sua casa e já vai mudar os princípios. Já quer sair correndo diante das ameaças. Minhas queridas, o propósito em Belém é o mesmo. O Senhor está dizendo: fica em Belém, permaneça. Estar em Belém não quer dizer que problemas não irão chegar, mas fica. Permanecer em obediência não te livra da provação, minhas queridas, mas te faz viver a provisão dele. Ficar em Belém é receber o pão, e o pão traz a comunhão. Eu não sei sobre o que você hoje está decidida a deixar, sobre o que você está desistindo, o que está te causando tanta aflição e até mesmo ansiedade. Você está dizendo aí, ó, eu fico e nada acontece, nada muda. Minha querida, em Belém tem resposta, em Belém tem propósito, fica em Belém. Sabe, a mesma coisa que nós chegamos na padaria e não tem pão. Aí o padeiro diz assim para nós: espera, 20 minutinhos vai sair um pão fresquinho. E aí, você está no lugar certo, você está em Belém, mas não consegue esperar. A manifestação do fruto, o Senhor fala para nós: longanimidade. A longanimidade é quando nós nos posicionamos em um lugar de espera, mas a nossa espera é em bom ânimo, é feliz, é convicta que a nossa espera, o Senhor vai trazer à existência aquilo que não existe. Você não está enxergando, mas o nosso movimento é em fé. Eu me movimento como se já houvesse. Permaneça na casa do pão. A pressa é tão grande, a ansiedade é tão grande, e aí te faz desistir do propósito. Aí o Senhor te diz: eu te fiz para ser uma mulher auxiliadora. Uma mulher auxiliadora, não mandona. Eu te fiz, sabe para que maneira? Para você ser uma mãe. E sabe o que é ser uma mãe que o Senhor ministrou ao meu coração? É cuidar da herança dele. Ele me deu a oportunidade de cuidar da herança dele, não terceirizar. É minha responsabilidade. Ele me fez para nutrir o meu lar, não para fugir dele. Ele te fez para honrar os seus pais, não para ignorá-los. Sabe o que o Senhor nos fez? Ele nos fez para edificar. Mas só edifica quem tem fundamento. Você só levanta algo se você está fundamentado em uma verdade. O Senhor está dizendo: eu te fiz para cumprir propósito. Então não fuja do propósito.
Porque quem cumpre propósito vive. Aleluia. Você está comigo? Minhas queridas, a fome era para todos. Para todos que estavam lá em Belém, na casa do pão. E só Noemi e sua família, eles saem. Então Noemi e sua família vivem lá em Moabe. E lá em Moabe, entra mais 2 pessoas na família. Orfa e Ruth. E se tornam suas noras. E ficam todas viúvas. E aí, depois de perder, elas vão fazer o quê? Elas têm que voltar. Elas vão voltar para Belém. Mas quando ela volta, quando ela chega lá na cidade, sabe o que acontece? Eles reconhecem ela. Ei, esta daí não é aquela lá, Noemi? Não é a Noemi que estava aqui com Elimeleque? O que aconteceu? Eles reconhecem. Se eles estavam lá, se eles reconhecem, quer dizer que ninguém morreu. Ninguém morreu. Havia pão lá sim, havia alimento, ninguém morreu. E Noemi diz assim lá no versículo 20, do mesmo capítulo, vou ler com vocês. Ei Noemi, não é você? Eles perguntaram, mas ela respondeu, não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Muitas fazem isso. Suas escolhas erradas e culpam a Deus. Toma caminhos que querem e diz, o Senhor está pesando a mão. Sabe o que é isso, minhas queridas? É colheita! É colheita das nossas decisões, das nossas escolhas. E lá no capítulo 1 mesmo, no verso 21, vai continuar dizendo assim, ó. De mãos cheias, outras versões vai dizer, saí cheia, de mãos cheias eu parti. Quer dizer que ela estava cheia, ela tinha tudo o que ela precisava. De mãos cheias eu saí. E o Senhor, Ele me trouxe de volta para a casa vazia. Tinha tudo o que precisava. Estava cheia. Mas eu decidi sair. Eu decidi mudar sem direção. Eu me desesperei. Então eu desisti. E eu fugi. Então o Senhor me trouxe. Mas agora em condição vazia. Eu saí cheia. Eu saí cheia. Sabe, minhas queridas, o Senhor, Ele não está preocupado com aquilo que você tem. Deus prefere ter você perdendo do que perdida. Deus prefere te ver perdendo do que perdida. Se você está preocupada com ter, é muito melhor estar no propósito. Talvez você esteja aqui neste momento sendo moída, porque Jesus está dizendo para você, volte para Belém. Ele é a sua provisão, Ele é o seu destino, Ele é o seu sustento. Volte para Belém, permaneça em Belém, fique na casa do pão. Quem vive propósitos não retrocede. Diga para essa pessoa que está aí ao seu lado, quem vive propósito não retrocede. A palavra não fala como eles morreram, só diz que os homens morreram. E aí, Noemi diz assim às suas noras, eu não vou me casar novamente. E eu também, eu não vou ter mais filhos. Então, Orfa, Ruth, voltem para suas famílias. Voltem para o seu povo. Voltem para as suas práticas antigas. Qual era a prática dos moabitas, vocês sabem? A idolatria. Talvez muitas ainda estão pensando aqui, como eu perdi, como eu fui marcada, como eu fui frustrada, como eu estou tão ferida, eu vou retroceder. As coisas não aconteceram como eu esperava. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para as mesmas práticas, porque vou me esforçar tanto.
por que eu vou me esforçar tanto? Por que eu vou me dedicar? Eu vou me dedicar para quê? A perda te faz desanimar. E o desânimo te faz parar. Mas em nome de Jesus, minhas queridas, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida neste momento um novo fôlego de vida para você hoje. Se o Senhor te trouxe aqui é porque Ele tem renovo. Ele quer elevar a sua fé para você viver a plenitude do propósito que Ele estabeleceu desde a eternidade para você viver. Não é circunstâncias que vai te tirar deste propósito. Não é situações adversas. Não são perdas, feridas, mágoas que vão fazer você parar. Você vai avançar, porque quem vive propósito não retrocede. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida tudo o que você perdeu. O Senhor hoje Ele vai restituir sobre a sua vida. Comece a restituir sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre a sua aliança, sobre os teus filhos, sobre os seus celeiros, em nome de Jesus. Aleluia! 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 Hoje é noite de você decidir permanecer no propósito, minhas queridas. Para que todas vocês possam viver as promessas que o nosso Jesus já escreveu a nosso respeito. Então Noemi diz assim: voltem. Imaginem só comigo. Tanta dor, tanta tristeza, um momento de luto. E aí elas se abraçam. E elas choram. Eu penso que um choro de desespero, porque não sei como vai ser o amanhã. E ali uma consolando a outra, abraçadas, desesperadas. E aí Noemi diz para ela: voltem, voltem, vão para os seus familiares. Volta. E no capítulo 1 mesmo, no versículo 14... elas então começaram a chorar alto. Imaginem comigo esse choro. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra. Mas Ruth, diga comigo, mas Ruth, o que Ruth fez? Ruth ficou com ela. Ruth ficou com Noemi. Em outras versões vai dizer: Ruth agarrou-a. Ruth decidiu cumprir o propósito. Ruth mesmo sem entender, Ruth mesmo sem saber como seria o amanhã, Ruth disse: eu agarro o propósito. Eu não sei como executar, eu não sei como vai ser, mas eu não vou me despedir dele, eu não vou retroceder, eu vou permanecer, eu vou ficar, eu vou agarrar, eu vou abraçar o propósito. Tem muitas que só porque recebe um beijinho, sabe? Aquele momentinho com as comadres, e é beijinho para cá, e é beijinho para lá. Só porque você recebe isso, você vai ter como uma amiga para o resto da vida. Talvez hoje você esteja rodeada de muitas que até dizem estar focadas no propósito, mas não com a visão. Estão com a visão distorcida. Orfa beijou sua sogra, mas Ruth agarrou a ela. Sabe, mulheres, estar no propósito é sobre posicionamento, não é bajulação. Ruth não beijou, mas ela agarrou. A lealdade não é sobre bajular, minhas queridas. Fazer selfie para mostrar que você está bem, que você está feliz, que você não está sozinha. Propósito não é sobre quem beija no rosto, é sobre quem fica. Oh, aleluia! É sobre quem fica, é sobre quem permanece, mesmo estando em um ambiente de luto, mesmo estando em um ambiente de perdas. Quem decide, quem permanece, vive a plenitude do propósito. Ande com pessoas que também têm promessa, porque quem tem promessa, vive uma vida de propósito. Aleluia. A lealdade de Ruth, minhas queridas,
em agarrar o propósito, faz ela fazer parte da promessa. A lealdade de Ruth faz ela fazer parte da promessa. A parte mais linda desse texto vai nos dizer assim, que Ruth então, a partir daquela decisão, eu decido isso, eu decido me agarrar a esse propósito, eu decido permanecer, eu decido ficar independente daquilo que vier, mas a minha escolha não é só sobre o propósito, sobre estar ao seu lado, sobre permanecer. Eu ainda declaro que eu decido ficar, e o teu povo será o meu povo. E ainda ela confessa e recebe o Todo-Poderoso para a vida dela. E o teu Deus também será o meu Deus. Porque para nós vivermos a plenitude do propósito, nós precisamos estar alinhado com Ele. E eu já quero trazer uma chave para você dentro dessa decisão de Ruth, que ela deseja cumprir o propósito. Sabe, ela diz, o teu povo será o meu povo. Não tem como, minhas queridas, não tem como você falar que serve a Deus se você não serve o povo dele. Se você não ama o povo dele. Se amamos a Ele, servimos a igreja dele. Para quem está desempregado espiritualmente, é para você mesmo essa chave. Se você está nesse ambiente, se você decidiu se enraizar neste ambiente, como eclesia, como igreja, aqui você precisa se movimentar. Porque se você diz, eu amo o Senhor, eu preciso contribuir com o propósito da igreja dele. Está comigo, minhas queridas? Eita glória! Quem cumpre propósito, sai da escassez para colher. Você pode dizer para essa preciosa? Quem cumpre propósito, sai da escassez para colher. Então Noemi e Ruth, juntinhas agora, elas retornam a Belém. Bem no início da colheita. E aí Noemi, ela tinha um parente, a palavra fala já no capítulo 2. Depois você vai ler na sua casa. Noemi, ela tinha um parente da parte do seu marido, lá de Elimeleque. E este homem, ele era muito poderoso ali. Ele era muito rico. Possuía grandes terras. E o seu nome era Boaz. Diga Boaz. E na cultura daquela época, a mulher viúva, ela era fadada à morte. Como ela iria sobreviver? E era extrema importância, de extrema importância, a vida de um parente para resgatar, para ajudar. E mais uma vez, Ruth se posiciona com propósito. Então ela vai até Noemi e ela pede autorização a Noemi. Olha o nível de honra. Ela pede autorização a Noemi para ir ao campo para trabalhar na colheita e trazer alimento para casa. Porque quem entende o propósito se movimenta, não se lamenta. Quem entende o propósito se movimenta, não fica se lamentando. Então Ruth, ela entra no campo. E o campo é de quem? Nos campos de Boaz. E aí, Ruth entra lá no campo, tá lá todos aqueles trabalhadores para lá e para cá, colhendo, ceifando. E aí Ruth entra no meio daqueles trabalhadores e ela faz um acordo com eles. Ela diz assim: aquilo que cair, aquilo que ficar para trás, vocês me permitem colher? Então Ruth fez esse acordo. E ela começa a colher após os ceifeiros. Então Ruth, ela vai pegando o resto, aquilo que não está bom, aquilo que foi ficando para trás para aqueles trabalhadores. E de repente, chega nas terras, quem chega lá? Boaz, diga comigo, Boaz. Boaz chegou lá. Boaz chegou lá. E o que ele encontra? Sabe o que ele encontra? Uma mulher que está trabalhando. Uma mulher fiel no propósito. Ele encontra lá uma mulher posicionada para alimentar a sua casa. E ele pergunta lá para o seu servo, para aquele ceifeiro que está lá: ei, servo, quem é essa? Quem é essa? Aí ele diz: essa daí é Ruth. Conta toda a história dela. Sabe? Aquele que sabe de tudo? Essa daí é Ruth. A Ruth, ela veio lá de Moabe e tal.
veio com Noemi. Ela é tão leal. E ela veio, entrou no campo, está trabalhando, está colhendo tudo aí que está sobrando, que está ficando para trás. Ela está colhendo. Aquela mulher que é leal com Noemi. Minhas queridas, o testemunho de Ruth chega primeiro que ela. O testemunho de Ruth chega primeiro que ela. Agora eu pergunto para mim e para você, qual é o testemunho que está chegando antes de nós? Qual é o testemunho que está chegando antes de nós? Estamos rodeadas por uma nuvem de testemunhas. E de que maneira eu tenho marcado a vida das pessoas por onde eu passo? De que maneira eu tenho marcado? Boaz, aquele é o remidor. Boaz é o nosso Jesus. O seu olhar encontrou Ruth. O posicionamento de Ruth chama a atenção dele. Sabe, minhas queridas, o que chama a atenção de Jesus é o nosso compromisso em viver o nosso propósito. O que chama a atenção do nosso Jesus é o nosso caráter, é ser verdadeira. O que chama a atenção do nosso Jesus é ser íntegra. O que chama a atenção do nosso Jesus é ser temente. O que chama a atenção do nosso Jesus é ser leal. É ser leal como uma mãe, é ser leal como uma filha, como uma esposa, como uma amiga, como uma mulher. O que chama a atenção de Jesus não é as nossas roupas, minhas queridas, que inclusive a minha é nova, que eu ganhei de aniversário, tô linda, não tô? O que chama a atenção do nosso Jesus não são as nossas vestimentas, não é esse calçado lindo de marca que você está aí, não é a sua bolsa da última moda. O que chama a atenção de Jesus é o seu coração quebrantado, desejoso de viver o propósito. Você quer chamar a atenção de Jesus? Continue fiel ao propósito. Boaz, ele encontra uma mulher se movendo no propósito. O sol está ardendo. Imagine Ruth lá, o dia inteiro, atrás daqueles ceifeiros, colhendo somente aquilo que sobrava, somente aquilo que eles deixavam para trás. O sol está ardendo, mas Boaz está olhando. Você está cansada, mas Jesus está te contemplando. E eu fico imaginando assim ainda, minhas queridas, o nosso Jesus, quando vê mulheres posicionadas no campo, trabalhando, executando, muitas vezes sem saber o que fazer, sem ter noção do que comer diante da escassez, diante de dor, diante de luto, mas ela está se movendo, ela não está murmurando, não está reclamando, não está retrocedendo diante dessa situação. Jesus faz assim como Boaz, e ele pergunta assim para os seus anjos: quem é ela lá? Quem é aquela lá? Quem é aquela lá? E aí o anjo do Senhor diz assim: aquela lá é a Marta. É a Marta, Jesus. Ela está trabalhando no campo. Ela é uma filha leal. E sabe o que Jesus faz? Ele envia os seus anjos ao seu favor, porque ele identificou alguém que permanece trabalhando no campo, independente da circunstância, porque decidiu viver o propósito. Ah, minhas queridas, eu quero saber onde estão Ruths. Existem Ruths aqui nesta noite que permanecem no campo, que atraem o olhar de Jesus. Sabe, ele te diz: não saia do campo, é aqui que você vai colher. Eu já dei ordem aos meus anjos ao teu favor, então fica e permaneça em nome de Jesus. Então Boaz, ele faz o quê? Ele chega até Ruth e ele diz assim: Ruth, chegou a hora do almoço, venha comer conosco. E ela não é funcionária, ela não fazia parte daqueles trabalhadores. E Boaz diz assim: venha, tem um lugar para você na mesa. Aqui tem pão, aqui tem vinho. No momento exato, talvez ela estava tão exausta, cansada daquele sol, de colher, sem saber se seria o suficiente para o amanhã. E aí naquele momento Boaz vem com um refrigério. Vem, minha filha, se assente à mesa. Aqui tem pão, aqui tem vinho, aqui tem vinagre para você. O rei hoje te chama para se assentar à mesa.
Talvez até na sua filha, na família, no seu trabalho, você ainda não tenha recebido este convite, mas Ele está dizendo para você hoje: venha, se assente à mesa. Aqui tem pão, aqui tem vinho. Pão fala de comunhão e vinho fala de alegria. Ele quer ter comunhão e alegria com você. Só para quem está no campo. Nós vamos sair deste lugar, deste ambiente que nós decidimos permanecer, fartas e transbordantes. Aleluia. E aí Ruth, ela se saciou. E ela ainda levou para sua casa. Porque lá tem alguém com fome. Lá tem alguém também que precisa de comer. Muitas vezes você recebe, e à medida que você recebe, você também alimenta. Não queremos obesas espirituais neste ambiente. À medida que você recebe do Pai, você precisa alimentar por onde você passa. Talvez você está ouvindo assim, essa palavra aqui era para o meu esposo, porque ele está igual, tomando decisões precipitadas. Quem está aqui ouvindo é você. Você recebeu o alimento e agora você vai alimentar lá, naquele ambiente que o Senhor confiou a você para administrar. Você leva e alimenta. Sabe, minhas queridas, Jesus, Ele não quer somente matar a sua fome. Ele também quer te redimir. E Ele quer transformar a sua casa. Para quem permanece no campo. Para quem decide trabalhar. Para quem decide executar. Para quem não vai retroceder. Quem permanece no propósito, alcança a promessa. Você pode dizer para essa preciosa: quem permanece no propósito, alcança a promessa. Então Ruth chega em casa satisfeita, bem cheinha, né? E aí ela faz o quê? Ela conta tudo para Noemi. Pensa a alegria dela. Contando, feliz, vivendo novo. Eu fui trabalhar, decidi permanecer. E agora eu estou vendo uma esperança. E ela começa a compartilhar com Noemi. Então Noemi revela quem é o Boaz. O seu parente próximo. O remidor. E ela começa a contar. E ela diz assim: Noemi, minha sogra, ele deu ordem para todos os servos, sabe, para fazer o quê? Para que eu colha junto com eles. Agora eu não vou precisar mais ficar colhendo atrás aquilo que sobrou, só aquilo que deixou como resto, aquilo que não é bom para eles, eu vou colher na mesma medida, por igual. E aí Noemi orienta para ela: Ruth, você vai permanecer ao lado das servas até o fim da colheita. Você vai permanecer ao lado delas, com as servas. Lembra? Porque quem cumpre princípios, vive as promessas. Mesmo que você esteja no campo trabalhando, você esteja servindo aqui, eu tenho realmente uma função dentro desta casa, eu estou no campo, eu estou trabalhando, eu estou executando. Mas não se distraia, minhas queridas, porque mulher continua andando com mulher. Mulher, ela não se desvia para andar com o marido que não é dela. Então, em nome de Jesus, não se distraia. Mantenha vivendo os princípios para você viver a plenitude da promessa. Meu Deus. E aí, chegou o fim da colheita. Acabou a colheita. E agora? Acabou o propósito? Não. Noemi, ela orienta Ruth mais uma vez. Como ela deve se preparar agora, de uma forma diferente. Ruth, até no dia de hoje, você trabalhou, você serviu para ele, nos campos. Agora, Ruth, você vai se preparar para estar dentro, para estar na presença dele. E ela diz assim: vai, lava-te, unge-te e coloque novas vestes. E desça a eira, a presença dele se proste e toque os seus pés. Noemi diz a Ruth: vai,
Agora você não vai mais estar ao campo. Não vai só mostrar a sua força, a sua garra em executar. Agora é momento de você se lavar. Se lavar é você se purificar dos seus pecados. É momento de você se ungir, de você se separar para Ele. E momento de você colocar novas vestes. Mas você desça a eira, vai até o ambiente aonde Ele está. E de que maneira eu vou permanecer lá? Proste-se aos pés dEle. Porque só pode tocar os pés do remidor quem se lava. Só pode tocar quem se unge, quem se separa. Só pode tocar com vestes novas. Fique aos pés dEle. Estar aos pés dEle chamou mais a atenção de Boaz do que quando ela estava no campo. Ruth fez exatamente como o Noemi ordenou. Você pode ler comigo lá no capítulo 3? Vamos acompanhar. No capítulo 3, do verso 7. Capítulo 3, do verso 7. Quando Boaz terminou de comer e beber, ele ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada. Descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou a sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este teu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concedidãos sabem que você é mulher virtuosa. Todos os cidadãos que estão aqui em Belém saberão que você é mulher virtuosa. Todos os habitantes de Taubaté saberá que na EBG existem mulheres virtuosas. Os seus familiares saberão que você é uma mulher virtuosa. O seu esposo irá identificar que você é uma mulher virtuosa. Os seus filhos verão que você é uma mulher virtuosa. Por quê? Porque eu só fiquei no campo trabalhando? Não. Porque eu decidi me separar. Eu me lavei, eu me ungi, eu me separei, eu troquei as minhas vestes e eu permaneci nos pés dele, no lugar aonde ele pode me remir. Oh, aleluia! E eu quero enfatizar com vocês no verso 9. O verso 9 ele diz assim: quem é você? E ela disse: sou sua serva Ruth. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é o meu resgatador. Ruth, naquele momento, ela é rendida aos pés de quem ela sabe que pode mudar a história da vida dela. Ruth, diante de quem pode remir. Ruth, decidida a cumprir o propósito, sabe o que ela faz? Ela aproveita a oportunidade. Ela diz: põe a tua capa sobre a sua criada. Com um coração dizendo assim: ei, Boaz, eu sei que somente o Senhor pode me remir. Me dê a sua capa. A capa fala de autoridade. Ruth, com ousadia, ela clama: eu preciso de autoridade para cumprir o meu propósito. Eu preciso da autoridade para avançar. Diante dessa rendição aos pés deles, Boaz, sabe o que ele faz? Ele não entrega somente a capa. Ele diz assim: traga o seu manto, traga o seu véu. E quando ela o segurou, ele mediu, aqui a palavra diz, dando continuidade, ele mediu 6 medidas de cevada e pôs por cima dela, e ela foi para casa. Boaz, ele não deixa Ruth voltar de mãos vazias para sua casa. 6 medidas de cevada
cevada era um dos principais cereais cultivados naquela época, junto com o trigo. Então, o presente que Boaz entrega não era apenas um alimento, mas uma declaração dizendo assim: não se preocupe, eu estou cuidando de você, eu te dou segurança, eu te dou descanso, eu te dou provisão para você cumprir os propósitos, mas para você viver as promessas. Boaz, ele além de remir Ruth, ele se casa com ela. Ele faz uma aliança com ela. Ele coloca nela a sua semente, dando continuidade no propósito eterno. Sabe qual que é essa semente? Eles geram. Eles se casam e eles geram. Eles geram um filho que foi colocado o nome de Obed. Que Obed é pai de Jessé. E Jessé é pai de Davi. Ruth se torna bisavó do rei Davi. Uma mulher que cumpre propósito, minhas queridas, ela alcança as promessas. Você pode se colocar em pé neste momento. Eu não sei de que maneira essa palavra tem alcançado o teu coração, mas hoje o Senhor, Ele procura essas Ruths que sejam fiéis ao propósito. E a sua descendência, aquilo que Ele já estabeleceu desde a eternidade sobre você, vai viver as promessas. Vai viver as promessas. Hoje o Pai procura essas Ruths que agarrem ao propósito, que não retrocedem, que se posicionam no campo. Ruths que se preparam, Ruths que se lavam, Ruths que se separam para estar aos pés dele. Porque quem tem capa de autoridade, Ele também dá aliança. E Ele te dá hoje, levanta suas mãos assim comigo. Ele entrega para você hoje sementes para que você cumpra o propósito eterno. Eu não sei se essa palavra tocou no teu coração. Da maneira que Ele me feriu, para avançar, para dar continuidade, para cumprir aquilo que Ele já estabeleceu sobre a minha vida. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai ser essa Ruth que vai se manter posicionada, independente das circunstâncias que você estiver vivendo hoje ou que você irá viver amanhã. Lembra, o bem do Senhor sobre as nossas vidas é nos fazer parecidas com Ele. E Ruth entendeu essa posição. Ruth desejou agarrar o propósito, permanecer nesse ambiente, independente daquilo que fosse desgastante, frustrante, cansativo, mas ela não desanimou. Em cada movimento havia sobre ela uma esperança, uma garra, uma motivação para dar continuidade, e por isso ela viveu a plenitude do propósito eterno. E por causa do posicionamento de Ruth, há hoje a nossa geração posicionada. Então eu quero convidar, aonde existe Ruths hoje que quer receber essa semente diante do altar, eu te faço esse convite. Seja ousada e se posicione desta maneira. Se aproxime diante do altar e venha receber a plenitude do céu, a ativação do teu propósito hoje, em nome de Jesus. Eu tenho um segundo convite para você. Se existe, eu sei que tem muitas visitantes aqui neste ambiente, e você ouviu hoje que Boaz, ele representa Jesus, e Ele é o nosso remidor. É quem pode nos perdoar, é quem pode nos restaurar, é quem pode nos dar um recomeço, é quem pode dar uma nova história para nós. E Ele te permite hoje a tomar esta decisão. Eu gostaria de saber se existe hoje uma preciosa que quer decidir ter este encontro, estar aos pés de Jesus, que é este Boaz. Existe alguém aqui? Existe alguém aqui que quer receber Jesus em seu coração? Eu te faço este convite para que você não saia daqui sem ter este encontro com Jesus. Existe alguém? Se tiver uma visitante aí ao seu lado, faça esse convite a ela. Se ela já recebeu Jesus, se ela já recebeu este Boaz, porque o olhar dele está sobre ela neste momento. Então não perca a oportunidade, assim como Ruth.
Ela não perdeu a oportunidade, ela se rendeu. Ela desejou viver a plenitude do propósito e ela alcançou as promessas. Existe alguém nesta noite que quer receber Jesus? Levante só as suas mãos se você quer receber Jesus. Levante as suas mãos. Não tem? Todas já receberam esse remidor? Você já recebeu esse remidor em sua vida, amém? Então hoje é dia de você ser ativada no seu propósito. O inferno não vai mais te confundir, não vai fazer mais você andar por ofensas, nem ser distraída. Em nome de Jesus, a plenitude e a verdade do céu será estabelecida sobre você, sobre a sua mente. Pai, eu quero colocar diante do Senhor cada uma das suas filhas que estão aqui diante deste altar, Pai, rendidas assim como Ruth. Hoje elas decidem, ó Pai, se posicionar. Hoje elas decidem se agarrar a este propósito. E eu quero declarar que em nome de Jesus, diante dessa rendição, diante dessa entrega, diante desse posicionamento, que hoje elas sejam adornadas mesmo com o teu amor, sejam curadas, sejam revestidas com a sua capa de autoridade, Pai. Lave elas, unja cada uma das suas filhas, dê novas vestes, em nome de Jesus, e posicione a cada uma delas dentro do propósito que o Senhor já estabeleceu desde a eternidade. Em nome de Jesus eu declaro um novo tempo, a vida do Senhor sobre a vida delas, que mentes sejam destravadas, pés sejam acelerados para viver aquilo que o Senhor escreveu. Em nome de Jesus, todo impedimento, todo bloqueio, toda palavra de intimidação sejam destruídas agora. Pai, toda estrutura de incredulidade nós destruímos agora no poder do nome de Jesus. E que o teu amor venha ferir, marcar o coração das tuas filhas hoje, para que elas sejam renovadas pelo teu Espírito.